É isso. Será que as pessoas entendem o que eu falo? Tipo, às vezes eu fico com receio de estar sendo irônica, a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando. Por exemplo, se eu tô falando com uma pessoa de determinada alguma coisa, eu quero lançar uma determinada piada e eu de maneira irônica, é difícil de entender se a pessoa tá entendendo ou não, porque eu vou, digamos, lançar uma piada em relação ao meme que eu vi. Como que eu vou saber que aquela pessoa assistiu determinado meme que eu assisti, porque ela não assiste o mesmo nicho que eu tô inserido, tá ligado? Então eu fico com receio, às vezes, de fazer uma piada e a pessoa nem sequer entender o que eu tô falando, ou entender e não achar engraçado. Que é um contraste, tá ligado? Então, tipo assim, muitas vezes eu falo alguma coisa e a pessoa fica tentando entender, então, tipo, eu tenho que ter o trabalho de ficar explicando depois de falar de uma piada, tá ligado? E isso é meio estranho. Alguns meses atrás eu fiquei, alguns meses, não sei, mas faz um tempo. Eu fiquei com receio de lançar uma determinada paquera por causa que eu fiquei em dúvida se a pessoa já tinha assistido o mesmo conteúdo que eu tinha assistido. Era uma coisa besta, engraçada, mas era um meme. Então, como assim? Ah, por que tu não pode ver tua própria paquera? Tipo assim, eu não consigo. Eu queria citar uma referência. E era isso, e veio na cabeça. Quando eu fui fazer, tipo, antes de ir, eu falei, vou lançar essa. Quando eu cheguei lá, não consegui falar, por causa assim, e se ela souber? Se ela souber, ela vai saber que eu tô paquerando. Se eu tô paquerando, então eu vou ficar com vergonha. E, por incrível que pareça, eu literalmente sou uma criança, eu me considero uma adolescente eu me considero uma adolescente de 14 anos, entrando nessa fase de conhecer a pessoa, de tá namorando, porque literalmente é isso. Sou muito infantil quando se trata de namoro. Eu não sei muito o que fazer, não sei como agir, não sei como me comportar, não, entendeu? Não tem essa coisa, diferentemente de algumas pessoas que tem esse comportamento de, sei lá, chamar para um determinado local, conversar de uma maneira intelectual, ter conteúdo, lábia para conquistar a menina. Eu não vou conseguir, entendeu? Eu vou travar sempre no sentido de que eu não vou ter nenhum assunto a mais para acrescentar que não seja do meu nicho. Eu vou tentar perguntar sobre ela e tudo mais, mas vai chegar uma hora que ela falar, bora falar de outra coisa, tipo, fala de você também. E o que tem de interessante pra falar de mim? Entende? Então não é muito legal. Sempre me dá um branco. Então você bem classifica como um adolescente de 14 anos extremamente apaixonado. Então a dificuldade de eu achar que a pessoa não vai entender a minha ironia, o meu humor, me dá muito receio porque eu falo, na verdade, antes de falar alguma coisa, uma brincadeira ou uma ironia, ironizando determinada coisa, eu penso antes de falar, e quando eu falo, eu penso se a pessoa entendeu, porque ela pode rir só por convenção social, mas será que ela entendeu? Então, então, isso me dá muita agonia, até porque como eu sou muito foda-se em relação à sexualidade, eu faço muita brincadeira em relação a isso. Então, eu posso literalmente falar que a vontade de chupar um pau. E pra quem me conhece, literalmente vai rir. Só que é muito específico quem me conhece, dá pra contar no dedo. Então, quem tá na mesa conversando comigo e eu falo uma coisa dessa espontaneamente, coisa que eu muito faço, e isso eu falo de uma maneira séria, né? Ela literalmente vai achar que eu tenho uma vontade de chupar uma rola. E as pessoas já têm uma imagem minha pelo jeito, sei lá, pela estética, de ficar olhando pra mim e julgar assim, parece gay. E quando ela fala mais isso, só acrescenta a teoria delas e ela literalmente me classifica como se eu fosse, e tipo, cara, não tem problema nenhum da pessoa achar isso de mim. Mas eu não sou, tenho que deixar isso bem claro. Então isso só alimenta a pessoa achar que eu, tipo, eu tenho que lidar com receio de eu falar isso, a pessoa, será que ela pensa isso mesmo de mim, tá ligado? Porque é só uma ironia e é meio difícil lidar com isso. Então eu literalmente falo de coisas sérias e ironizando isso, a minha sexualidade em dúvida. E eu tenho espontaneidade de falar determinados assuntos que eu nem sequer sei, de uma maneira, tipo, às vezes não é nem em relação a que a pessoa não consome o mesmo conteúdo que eu, então eu posso falar um meme e a pessoa vai ficar assim, o que tu tá falando, tá ligado? Não é nem em relação a isso. Às vezes realmente eu falo coisas que não é nem questão de meme, que vem da minha cabeça, que só tá na minha cabeça. E é difícil transmitir isso para as pessoas, até porque eu não sou muito comunicativo. Sou péssimo para explicar. Então se eu tô falando uma coisa aqui e outra aqui, e a pessoa tá falando e do nada eu chego e falo alguma coisa, e a pessoa fica olhando para mim. Só que ela não vai entender o que eu tô falando. Não sei se vocês. Entendeu? Eu sou ruim pra explicar. Tá entendendo como eu sou ruim pra explicar? Isso dá uma agonia. Mas eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com isso.